Salve Manolo, seja bem-vindo ao canal ArchiveBR, canal dedicado a games retrô e seus archivimentos. Mas por enquanto não tô platinando nada, viu? Hoje eu vou trazer jogos baseados no futebol, já que é o ano do campeonato, 2022, Copa do Mundo bem aí. Tô trazendo um vídeo de jogos baseados então no futebol, nas seleções mundiais. Esse que é o esporte mais jogado do mundo. Mas não necessariamente os jogos feitos para a Copa do Mundo, mas sim as tentativas iniciais de trazer o futebol para os videogames da melhor maneira possível. Se curte esse tipo de vídeo, deixa o like aqui no canal, que ajuda bastante na divulgação. E vocês não sabem o quanto isso ajuda, galera. Deixa o like aí. E se quiser seguir o canal, seja muito bem-vindo. Temos um canal de live também, lá na roxinha da nossa Twitch, com o mesmo nome aqui do canal, link na descrição. E estamos lá praticamente todos os dias, a partir das 14 horas. Quando não der às 14 horas, começa às 6 horas, beleza? Eu procurei todo tipo de jogo virtual falando sobre futebol. Nem pude trazer todos, nem tem como trazer todos. São zilhões de game de futebol, em todas as plataformas de videogame. Então eu trouxe não os melhores, mas os que achei necessário para apresentar o console da geração. E com exceção do PlayStation, que traz inúmeras tentativas frustradas e boas de jogos do console. Mas esse vai ficar em um vídeo em separado. Então eu vim desde a geração Commodore até no máximo ali no Super Nintendo. Eu vou deixar da próxima geração no vídeo que eu vou fazer lá do PlayStation. Primeiro vamos passar pelo console Intellivision, um dos primeiros consoles a tentar trazer o futebol para a telinha da TV. E é lógico que na época não tinha gráficos 4K ou mesmo uma RTX da vida rodando. Mas sim, existe um game de futebol para o console caseiro. World Cup Soccer, game com características semelhantes ao game do Nintendinho, que nós iremos ver daqui a pouco. O console não tinha suporte a milhões de sprites ou cores na tela, mas aqui nascia uma visão do futebol para o futuro. O game traz bastante jogadores na tela simultâneo, o que já era ótimo para a época, além de telas de propagandas com o placar do jogo e tudo mais. Também existe as redes do gol já detalhado. Já na gameplay, as brigas pela bola eram geralmente insanas, e mais parecia uma briga de pixels pelo espaço. A física da bola nem se fala, e vamos deixar para lá esse negócio da física. Às vezes o game dá a impressão de ter um jogador a mais em campo, isso porque existe uma quantidade de jogadores do mesmo time com uniformes diferentes, na verdade cores diferentes. Para quem viveu essa época do Intellivision, realmente devia ser um baita jogo para o console. Mas vamos para um outro jogo de futebol. Real Sport Futebol, Atari 2600. Dessa vez chegamos na casa do famoso Atari. O console da Atari recebeu seu primeiro porte de futebol que tinha apenas 6 jogadores em campo, apenas 3 de cada lado, e ninguém no gol. Esse game de aparência simples já mostra uma pequena técnica em segurar a bola nos pés e mostra que é possível dominar a boleta até o gol. Não é o melhor jogo de futebol do Atari, mas a diversão já fazia parte desse futebol virtual. Passando essa geração do Atari, a gente vai chegar nos consoles de bolso. E por que não o World Cup USA 94 do Game Gear? Chegamos então a esse portátil da Sega, que no ano de 94, na Copa dos Estados Unidos, recebeu seu porte do aclamado futebol Copa do Mundo. E o game sim, é muito fiel ao nosso futebol jogado hoje em dia, e que mostra um importante pulo de qualidade gráfica, sonora, física, e nesse jogo parece que tudo é mais fluido, bem diferente da versão do Atari. Nesse futebol encontramos tudo o que era possível fazer na tecnologia passada. Traz um game mais fiel, uma torcida, o juiz, escanteios, goleiro no gol, até que enfim, tem mais jogadores em campo e distinção melhor dos jogadores. E eu tô falando a respeito das cores que já são bem separadinhas. Os sprites ali são mais trabalhados. Continuando a falar de consoles de bolso, o portátil da Nintendo recebeu um port também do mesmo jogo, e ele não pode passar batido. Mas os efeitos sonoros desse jogo em relação ao do Game Gear dá até náuseas. Parece tipo um amontoado de glitch dentro do cartucho. É horrível o som. No mesmo ano, quando a EA Games começou a trazer então para tudo quanto era console da época, a especialidade dos esportes, e qualquer que seja o estilo de esporte, a EA Games estava fazendo. Seja basquete, corrida, futebol, boliche, a EA tomou conta de todas as categorias de jogos esportivos para os consoles. E como estamos falando de futebol, nada melhor do que falar do FIFA para o Game Gear.
Semelhante ao que vemos nos consoles superiores da época, como o Mega Drive, o Super Nintendo e o Sega 32X, o game foi adaptado para o Game Gear e é muito fiel aos consoles de 16 bits, com qualidades únicas que só a EA Games fazia. E nem precisamos falar muito desse jogo, pois a própria gameplay já mostra o quanto ficou bom a versão do console. Vamos dar um detalhe: a torcida no estádio, não é mesmo, Atari? Pulando para a próxima geração, vamos falar então do Mega Drive. Lá encontramos também o FIFA Soccer, e sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a mais legal de jogar. Essa versão do Mega, ela tem muito mais melhorias devido ao processador do console, que era muito mais rápido até mesmo que seu concorrente, o Super Nintendo. Aqui nós temos músicas mais elaboradas, o toque de bola é mais preciso, a física da bola realmente funciona melhor do que nos outros consoles. Sem falar na torcida que canta ao fundo. Ela também já apresentava movimentos e não é aquela torcida estática travada igual lá no PlayStation 1. E a cada gol você escolhe o que fazer, pois nessa versão você pode manipular o grito da torcida, explosões, fogos de artifício e também debochar do seu amigo rival aí na locadora. Essa versão do FIFA para mim é a melhor opção para o Mega Drive. Eu encontrei também alguns jogos da Konami. Ela começa a entrar então no eSports. A Konami entrou no mundo do futebol lá na versão de Nintendinho e MSX. E existe dois jogos do NES que foram os mais jogados na época. Uma dessas versões é a mais bonita da geração. Vale falar que na versão Konami Hyper Soccer do NES existe um som nostálgico por trás do jogo. Todos os efeitos sonoros do game, assim como as músicas, têm a nostalgia do bom e velho game feito pela Konami. Que saudade, hein, Konami? Época de ouro essa. Quando a Konami entrou nos 16 bits, ela trouxe o International Superstar Soccer. Apenas a Nintendo teve os direitos sobre esse jogo naquele momento. Esse game me traz uma nostalgia gigante, pois muitos dos meus amigos que jogavam na locadora, naquela época, nem estão mais aqui entre nós. E como diz o ditado, crescemos juntos, mas não seguimos juntos. E toda vez que eu jogo esse game, eu lembro quanto era importante viver e evitar conflitos. Como era bacana as locadoras, sempre cheias, sorrisos altos, muitos controles no chão e o dono da locadora gritando 15 minutos a menos. Uma época que não volta mais, infelizmente. O Mega Drive não recebeu essa primeira versão da Konami, mas uma empresa ficou responsável pela versão do Mega, e ficou muito boa por sinal, mais rápida em comparação do Super Nintendo. E eu tô falando do International Superstar Soccer 2 Deluxe. Essa versão que recebeu melhorias no toque de bola, nas movimentações, carrinhos, defesas, qualidades gráficas. Agora podemos ver chuva, neve e outras coisas. O game também traz mudanças monstruosas em comparação a outros games da época. A seleção de time era mais bonita e é inesquecível, e eu duvido você não lembrar disso. Além das músicas marcantes da Konami e da sua época de ouro, gráficos mais detalhados e podemos até modificar as cores da equipagem. Como eu falei, a chuva e neve agora estão presentes, e na época todas as seleções mais fortes estavam no game, pelo menos aquelas que se destacavam. A partir desse game surgiu diversas versões modificadas, como chamamos hoje de hack, baseadas na mesma engine, apenas modificando caracteres, áudio, narração e outras coisas. Isso acontece até nos dias atuais, pois os nostálgicos não deixam o game morrer. Já existe até uma versão de Copa do Mundo 2022 para o Super Nintendo, e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser baixar. A Nintendo até tentava entrar no ramo do game de futebol, começando ali pelo seu portátil Game Boy, com o game Nintendo World Cup, que também tem uma versão e um port aí para o NES. Aqui tudo é mais ogro, muito monstruoso, com o zumbi jogando uma pelada. O jogo é cheio de caricatura, tipo os mangás japoneses, e é até divertido olhar a briga por aquela bola. Com os sprites limitados do Game Boy, isso não quer dizer que não possa dar uma bicicleta lá Leonel Rony. A jogabilidade é boa, porém é difícil de enfrentar a máquina. Outra empresa tentava junto à Nintendo entrar no ramo, a Uman. Ela foi responsável por jogos como Super Formation Soccer, que trouxe bastante inovação nas câmeras e efeitos, que se aproximavam dos jogadores. Era quase um estilo 3D, como conhecemos hoje, bem parecido com o uso do chipset lá do Super Nintendo, aquele mesmo chip que é utilizado no Star Fox.
mas o game é relativamente muito complicado de jogar. Faltas que não existem ou não marcadas. Uma música até legal, mas bem repetitiva. Goleiros são insano, difíceis de fazer gol. E o que é mais legal em destaque é a câmera do jogo, que proporciona uma visão completa do campo. Mais um tipo de qualidade descoberta no jogo que é trazida no futebol de hoje. Nessa mesma época, já existia um poderoso videogame chamado Neo Geo, sei lá como é que se chama. Eu tive o prazer de ter esse console em casa, mas infelizmente esse game de futebol eu não tive. Era tudo caro demais, assim como hoje. Neo Geo Cup 98, The Road to the Victory. Essa é a versão arcade, a mesma que é levada para o Neo Geo. Foi um dos games de grande sucesso dos arcades, gráficos espetaculares com uma jogabilidade sem igual. Parecia até que todo game que faziam para o Neo Geo era o melhor de toda a geração, e tinha um fator replay altíssimo. Esse game foi responsável por várias cintadas nos corinhos dos meninos da época. O troco do pão já não existia mais. Além de trazer uma interface rápida, fácil, com várias seleções à sua disposição, a música não é tão boa, mas o que interessava mesmo era a gameplay. Já dentro de campo, a torcida é muito fiel aos estádios. A câmera é bem semelhante ao que jogamos hoje em dia. As animações dos jogadores, cabelos, torcida, tudo te dá uma imersão como se estivesse em uma Copa do Mundo. Até a hora de levar um cartão, tem as animações com o juiz. Os gols também têm animações e uma inovação que é uma paralisação da câmera antes de você chutar quando estiver na frente do gol. Você pode escolher o canto e tentar a sorte contra o goleiro. Um game que recomendo bastante você jogar hoje em dia. Tem ele aí no Fight Cage, é só instalar e jogar com um amigo. No ano de 98 já existiam novos consoles, o PlayStation, o Sega Saturno e o Ultra 64. Ou era para ser assim o nome, né? Mas vou deixar para fazer esse vídeo uma outra parte, uma parte 2. E se tu curtiu esse vídeo, me ajuda com o like, isso basta para me ajudar. E lembrando que eu não coloquei todos os jogos da época. Como falei, são zilhões de jogos de futebol, cada um com sua nostalgia. Mas deixa aí no comentário um game que você quer rever na minha visão. E eu vou trazer sempre jogos com o mesmo nicho, quero dizer, na mesma linha desse estilo de futebol, corrida, etc. Até o próximo vídeo, por enquanto vou continuar jogando aqui o meu Neo Geo Cup 98, aqui mesmo no Fight Cage. Até mais!